Essa é a previsão das cartas para sexta-feira, dia 6 de março de 2026. E vamos entender aqui quais são as inclinações para esse dia, quais são os sentimentos, as situações que podemos nos deparar. E hoje nós temos aqui o As de Copas, o 5 de Bastos e a Justiça. E essa sequência traz bastante essa questão de um sentimento conflitante, assim, meio contraditório, sabe? Quando a gente não sabe muito bem o que tá sentindo, não consegue definir bem o que tá sentindo, até porque uma hora sente uma coisa, outra hora sente outra, e depois se contradiz de novo. Pois é um sentimento meio conflitante, mas que, ao mesmo tempo, ele vem proporcionando um maior conhecimento sobre nós mesmos. Por quê? Quando nós nos colocamos em uma situação de conflito, quando nós nos vemos numa situação de conflito interno, melhor dizendo, nós percebemos que talvez algumas formas de pensar e ideais podem estar confusos, porque assim, quando você tem uma opinião bem firme, você sabe defender a sua ideia, a sua posição, o seu posicionamento, assim como o 7 de bastos, né? Mas não aqui no 5 de bastos, ele, ele acaba trazendo um incômodo, um desconforto que talvez pode dizer muito respeito ao que nós estamos entendendo da vida, ou seja, pode ser um momento em que nós percebemos esses sentimentos conflitantes acabando por tomar uma proporção de trazer consequências, né? Porque quando nós não entendemos muito bem o que nós sentimos, nós acabamos ficando mesmo confusos ou até mesmo sendo influenciados por outras ideias e tá tudo bem. Mas o que que acontece? Quando nós sentimos esse incômodo a ponto de discutir de repente uma ideia e trocar essa energia de se dispor mesmo a debater e discutir as ideias mesmo nesse sentido, sabe? Se chega nesse ponto, é porque provavelmente tem algo realmente em você que talvez pode estar confuso, pode estar conflitante, sabe? Pode ser que não seja uma verdade tão verdadeira, né? E às vezes quando alguém provoca, ou não provoca, mas acaba provocando de certa forma, né? Essa perspectiva, esse incômodo, quando alguém talvez até tenha uma opinião diferente, mas que talvez é até um pouco familiar, sabe? São esses momentos onde essa turbulência de conflitos internos causam algumas consequências e resultados que nos fazem ter mais lucidez, porque daí nós conseguimos perceber, né? Nossa, mas aqui eu estava pensando que era de um jeito e estava confuso aqui, até porque talvez pode envolver alguma questão emocional, pode haver algum envolvimento sentimental, né? E às vezes isso acaba confundindo mais ainda porque nós geralmente somos pessoas confusas de sentimentos, né? Geralmente nós somos pessoas muito confusas em relação aos nossos próprios sentimentos. E a partir disso a gente acaba também duvidando do que nós pensamos, sabe? A gente acaba chegando num determinado momento que a gente duvida do que a gente pensa também. E pensa assim, será que isso que eu tô pensando não está me incomodando porque talvez não seja uma verdade absoluta? Talvez isso não é uma verdade absoluta. E aí começa essa lucidez, começa a vir essa clareza, essa lucidez
que começam a trazer esse entendimento, até uma possível solução para essa confusão interna que nós estávamos sentindo, sabe? Porque a gente acaba assumindo a nossa responsabilidade por nós e pelos nossos sentimentos. E a partir disso a gente consegue perceber justamente e amadurecer essas ideias para algo que faça mais sentido para nós, para algo que faça mais sentido com a nossa verdade, entendeu? Então nós podemos acabar revisando esses sentimentos com consciência e com mais compromisso com os nossos sentimentos e com aquilo que é verdade para nós mesmos. Então, muitas vezes, ao invés de pensarmos por que determinada pessoa age de uma forma, por exemplo, pode ser que talvez nós nos deparemos com pessoas que estejam nos fazendo duvidar de nós mesmos, e ao invés de pensar por que que essa pessoa age assim, ou será que fiz algo de errado, ou se eu esperar que essa pessoa mude, essa pessoa, né? Às vezes acontece isso, inclusive em vários atendimentos que eu tenho no tarô com as cartas, eu vejo muitas pessoas assim, muitas pessoas confusas e que às vezes acham que o problema é com elas, inclusive. E às vezes não é o problema com a outra pessoa. E isso talvez não apenas em relacionamento amoroso, mas às vezes de família também. Eu atendo também várias pessoas que estão se encaminhando na área profissional, na carreira, e a família começa a se meter, começa a dar pitaco, começa a influenciar e influencia muitas vezes negativamente, porque acaba desincentivando, acaba tirando o brilho, a vontade, o desejo daquela pessoa ali, porque tem um ideal, às vezes, né? Isso, o motivo sempre varia, mas aí as pessoas acabam fazendo você duvidar do que você quer, do que você sente, do que você deseja. Então, ao invés de perguntar por que que essa pessoa age assim, será que fiz algo de errado? Pergunta assim, não, será que isso está sendo justo com o que eu estou fazendo? Sabe? De repente, às vezes você está sendo muito conivente, sendo muito sentimentalista, muito romântico, assim, né? Que às vezes a gente romantiza, né? Muitas vezes a gente romantiza, ai, mas eu tenho que considerar o que a minha família tá falando, porque é a minha família. Dane-se, não é? Não existe isso. Não dá para romantizar algo, principalmente como o cinco de bastos mostra, que às vezes até pode ser uma violência mais verbal, assim, né? Não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então, às vezes você pensa que é com você o problema e não é. Então, ao invés de se colocar num lugar de culpa, perguntar se está sendo justo com você. Aqui a carta da justiça justamente é o que ela fala, né? O que essa pessoa está oferecendo corresponde ao que eu mereço e desejo? É de se perguntar, é de se questionar diante dessas situações onde nós nos vemos, muitas vezes. Pode ser, por exemplo, vou dar alguns exemplos dessa confusão, né? Pode ser pessoas colocando pilha errada em você na sua escolha de curso que você quer fazer. Você quer fazer um curso, mas o curso é lá na outra cidade. E a família tá botando uma pilha enorme para você não ir, sendo que você quer ir. A sua verdade aqui, o As de Copas com a justiça, mostra que você quer ir, de repente. E aí o cinco de paus é a família botando pilha. E aí você dizendo, não, mas eu quero. E a família, não, você não sei o quê. Não sei o quê. E aí o As de Copas, ele traz o romantismo da gente, às vezes, levar para um lado sentimental e pensar, considerando, pô, mas é minha família e tal. Mas a justiça aqui no final, ela vai dizer assim, não. Só um pouquinho. Isso é bom pra você? A quem isso importa de verdade? Importa a você essa decisão? Então, quem tem que gostar é você. Quem tem que sentir é você. Quem tem que estar de acordo é você. Quem tem que estar a par e satisfeito é você. Então, será que nesse sentido, né, até num lado mais romântico e emocional de afeto, por exemplo, o cinco de bastos aqui num relacionamento, ele pode ser aquela pessoa que dá sinais totalmente confusos. Você é o as de copas aqui se doando com a sua atenção, com a sua companhia, com o seu afeto, né? Com o seu carinho e tal. E a pessoa é o cinco de bastos aqui, te deixando confusa, fazendo você duvidar de si mesmo, fazendo você ficar
pilhada, fazendo você ficar até, de repente, criar discussões sobre algumas coisas. E a justiça, ela vem dizendo, tá, mas será que tá justo? Será que tá justo? Será que tá equilibrado? E será que você merece algo dessa forma que precisa, que tá tão confuso que precisa ser decifrado como um enigma, que você nunca entende? Vejo muitas pessoas assim que às vezes até terminam, porque eu acompanho, né, por muitos meses e até anos pessoas e relacionamentos, e eu vejo que às vezes acontece isso da pessoa terminar a relação porque o outro simplesmente não dá sinais claros, não deixa nada claro, ou às vezes cinco de bastos aqui é aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra, que fala que vai fazer uma coisa e faz outra totalmente diferente. Então, são sinais contraditórios, são atitudes contraditórias, são atitudes muito confusas, e você tem que pensar: será que eu mereço toda essa confusão? Eu quero estar nessa confusão? Será que eu não mereço algo mais do que algo que precisa ser decifrado como um enigma do Egito? Esse é essa é a mensagem do nosso dia de sexta-feira, As de Copa, 5 de bastos e a justiça. Não deixa de dar o like, não deixa de seguir o perfil, ativa as notificações também. E deixa aqui o seu comentário se fez sentido, se ressoou para você, se alguma vez você já sentiu, ou de repente compartilha com uma pessoa que você sabe que está passando por essa situação aqui, tá bom? Eu agradeço muito pela sua companhia, espero que você tenha um dia abençoado, iluminado, maravilhoso, como você merece. Uma ótima sexta-feira, um abraço fraterno e até mais.